Bem, hoje eu estou empolgado porque eu vou falar para vocês sobre um dos meus livros favoritos vindos da terra do Tio Sam. Provavelmente depois de Moby Dick, ele é o meu segundo livro favorito, vindo lá da terra do hambúrguer, escrito pelo nosso recluso favorito da literatura, Thomas Pynchon. E eu estou falando, é claro, de Mason e Dixon. Tem muita gente que coloca Arco-Íris da Gravidade como sendo a sua obra máxima, e talvez realmente seja. É também um livraço fantástico, mas eu prefiro pessoalmente Mason e Dixon, que é um livro onde o Pynchon ele consegue dar todos os seus malabarismos culturais, eruditos e estilísticos sem alienar demais o leitor. A camada aqui para conseguir penetrar na mensagem dele, no imaginário dele, é muito mais fácil de ser rompida do que Arco-Íris da Gravidade. Então não só eu acho o melhor livro dele daqueles que eu já li, mas também é aquele que eu recomendaria vocês lerem primeiro. Bem, talvez Vício Inerente é mais curto, ou O Leilão do Lote 49 também é uma opção boa, e que requerem menos investimento, porque para ler Pynchon você meio que tem que mudar a fiação do seu cérebro para tentar entender o que ele está querendo te passar e como ele está querendo te passar. Mas beleza, vamos lá, vamos falar de Mason e Dixon. O contexto desse livro é que a gente vai acompanhar essa dupla de astrônomos, agrimensores, cartógrafos que vão sair da Inglaterra para resolver uma disputa territorial nos Estados Unidos, pré-revolução. Então esse é o contexto histórico. Eles vão delimitar a linha que ficou conhecida como a linha de Mason e Dixon, que é uma linha que foi delimitada no século XVIII. Então, sendo um romance de Pynchon, pode ter certeza que você vai entrar de cabeça nesse século quando você lê essa obra. E quem que nós vamos acompanhar? Primeiro, Charles Mason, não confundir com Charles Manson, que tem um contexto histórico bem diferente aqui do astrônomo Charles Mason. E Charles Mason, ele é essa pessoa de complexão gótica, ele tem essa melancolia que ele vai carregar durante toda a história, praticamente toda a história, na verdade, e que vai definir a personalidade dele, como que ele vê o mundo, que é um personagem mais racional, ainda mais que esse livro se passa na era do iluminismo, teoricamente a era da razão. E o seu companheiro de viagem, Jeremiah Dixon, que por seu lado é uma pessoa um pouco mais tranquila, um pouco mais cândida, mais jovial. Ele é o agrimensor, o cartógrafo. E unindo essas duas habilidades, eles vão lá em outras terras tentar resolver essa disputa. Então o livro ele é basicamente a gente acompanhar as aventuras desses dois ingleses, desde lá do Royal Society da Inglaterra, passando pelo Cabo da Boa Esperança até as Américas e daí de volta. Então é uma gigantesca saga cheia de episódios maravilhosos e fantásticos, engraçados e trágicos, que vão mesclar maravilhosamente tanto a parte real, factual das coisas que aconteciam naquela época, com a inventividade meio cartunesca do Pynchon. E essa história que meio que está nos dizendo como que foi o percurso percorrido pelos dois, na verdade não vai ser um relato muito confiável, porque a história ela já é contada através de um mediador, o reverendo Sherrycoke, que ele está contando pra gente essa história com o objetivo de justificar a presença dele na casa da irmã dele. Ele está fazendo as crianças dela pegarem no sono. Então durante a própria narrativa ele vai ser questionado do como que ele sabia dessas coisas se ele não estava lá, aonde que ele estava naquele momento. Então o livro ele dá esse narrador aqui totalmente não confiável e não esconde da gente que ele é não confiável. E isso ilumina bem pra gente como que funciona o senso do humor do Pynchon. E sendo uma novela do Pynchon, o que a gente vai encontrar? Bem, primeiro, é um livro que vai ter muito obscurantismo, muito misticismo, vai falar realmente aprofundadamente usando termos técnicos da economia da época, sobre iluminismo, vai falar abertamente sobre escravidão, sobre tecnologia militar, tudo isso seguindo pela linha histórica de conhecimento enciclopédico que o Pynchon costuma inserir nas suas obras. Então esse empenho referencial que ele tem faz com que a história ganhe uma riqueza e uma complexidade que serve aqui como ferramenta estética e não só como esse despejo de informações aleatórias
O autor parece ter essa necessidade de nos contextualizar o que as pessoas teriam na cabeceira de suas camas, guardado em seus armários, que equipamentos que elas usariam na época, e qual que era o assunto que eles estariam comentando. Então ele introduz a gente no Zeitgeist do século XVII. Mas por outro lado, com todo esse realismo, a gente também vai ter cachorros falantes, a gente vai ter cenários de natureza impossível, vai ter um pato mecânico, um castor-homem, castor humano, então tipo um lobisomem, só que ao invés de ser um lobo é um castor. Sem contar que também, Pynchon sendo Pynchon, vai ter descrições de sadomasoquismo, situações extremamente grotescas, personagens históricos aparecendo das formas mais idiosincráticas possíveis. George Washington curtindo uma erva, Benjamin Franklin com seus óculos escuros de lente colorida. É um livro que tenta mesclar o sério, o cartunesco, o engraçado, o trágico e o bizarro, tudo numa maçaroca só, e o que ele entrega pra gente é provavelmente uma das histórias de amizade mais belamente já contadas e mais tocantes. Então vai ter esses personagens bizarros que pulam, entram e saem da história, mas também vai ter discussões de temas sérios que nos fazem questionar, às vezes pulando realmente de forma vertiginosa entre estéticas diferentes. Às vezes dá a impressão que você está lendo o roteiro de um episódio do Ren e Stimpy e no outro você vendo como cartografia pode ser utilizada como uma ferramenta de dominação e subjugação. Então é aí que mora a grande graça de você ler Pynchon. Você tem que ler com não só os olhos bem abertos, mas entrando na atmosfera que ele está te dizendo naquele exato momento. Às vezes os livros dele funcionam como se você estivesse conferindo episódios em que a ligação entre esses episódios nem sempre é extremamente clara. Isso ajuda muito. É quase como se você estivesse acompanhando esses desenhos de domingo de manhã, em que são sempre os mesmos personagens, mas a linha que liga esses desenhos nem sempre é tão clara. E não é à toa que tem essa estética, né? Uma das poucas aparições públicas, digamos assim, do autor foi nos Simpsons, então já dá pra dizer alguma coisa, né, sobre como que é o senso de humor dele só por esse pequeno fato de sua vida, que inclusive é totalmente desconhecida. A outra coisa extremamente importante, se você nunca leu Pynchon antes, saiba que além desse conhecimento enciclopédico, ele tem esse interesse meio conspiratório na forma de apresentar as ideias dele, que funciona extremamente bem em suas obras. Ele cria uma certa neurose e certos, digamos assim, grupos secretos que sempre estão presentes no seu livro de uma forma ou de outra. Então, é mais um livro dele que é cheio de comparações entre o que é real e o que é fantástico, o que é razão, o que é loucura, o que é verdade, o que é conspiração. Mas a linha em Pynchon, ela sempre está embaçada. É quase como se ele quisesse comentar sobre essas coisas, mas sem criar um contraste. E sim mesclar tudo isso para fazer essa massa de conteúdo que nem sempre é fácil da gente digerir. Na verdade, no caso específico do Pynchon, não é tão fácil assim. É por isso que a sua notoriedade está relacionada à complexidade dos seus textos. Porque sua escrita também é complexa, é bem polifônica e o tanto que ele vai misturar de gêneros, às vezes, acaba tornando a experiência meio caótica, o que em Mason Dixon é muito menos do que Arco-Íris da Gravidade. Mas ainda tem aquele aspecto de talvez misturar uma linguagem técnica com gíria de época, ele coloca essas músicas que ele inventa no meio do texto, então tem esses momentos meio tom bombadísticos na história, ele vai misturar essa vibe noir com aventura pulp, com romance histórico, e faz exatamente o que todo livro de ficção histórica deveria fazer, que é te contextualizar, te ambientar, se divertir naquele meio e também explorar temas complicados. No geral, esteticamente falando, o livro dele dá a impressão de ser essa grande colagem. O texto nunca realmente alcança um fluxo de consciência complexo nem nada do tipo, mas parece ser esse grande mural, uma grande tapeçaria em que cada pedaço dessa história foi feito por um artista diferente, gerando esse grande mural onde você vê essa arte bizantina junto com comerciais de todinho, Coca-Cola, que seja. Então, Pynchon, ele se usa desse fantástico, desse choque que ele causa na gente para conseguir discutir sobre as coisas que ele realmente gosta de discutir, que é criticar poder militar, criticar corporações,
criticar a tecnologia sendo utilizada de forma errada e moralmente questionável, falar sobre a obsessão dele por esses sistemas de controle de comunicação, e Mason Dixon faz tudo isso através de personagens extremamente marcantes e icônicos. E o mais importante de tudo, a maior graça de você ler Pynchon é que você não faz ideia do que você vai encontrar naquelas páginas. Cada novo parágrafo vai fazer com que você se surpreenda. Nem se esse vídeo tivesse mais 20 minutos ou 30 minutos eu conseguiria dizer todos os episódios ou todos os personagens absolutamente insanos que aparecem aqui, nem todas as situações que eles passam. Eu ia estar começando, na verdade, a riscar a superfície do que esse livro nos oferece. Isso que eu nem falei sobre o mestre chinês de Feng Shui, sobre a forma que eles acompanham o trânsito de Vênus. E nem cheguei a comentar sobre como a escrita do Pynchon tenta simular a fala e as gírias do século XVIII. É uma obra absolutamente maravilhosa, que a minha nota para ela é uma orelha.